Fala, gente boa! E aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui e hoje no Papo de Micro nós vamos falar sobre a condição e o modo ideal de você promover o arqueamento, o levantamento da sobrancelha da sua cliente. Isso serve tanto para um design, a aplicação de rena posterior, como também para uma simulação e preparação para a micropigmentação. Mas antes de tudo, se você ainda não segue nosso canal, aproveita, já curte. No final do vídeo faz um comentário, compartilha para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possível com conteúdos como esse que eu vou te proporcionar hoje. E digo mais, viu? Garanta você que o que eu vou te entregar aqui hoje, muito guruzão aí, não tá dando em vídeo pago, viu? Então, já curte, compartilha, segue nosso canal aqui, Papo de Micro com Alisson Coelho, segue nosso canal no Instagram, @Alisson Coelho com H, tá? Segue nosso canal no Facebook, Alisson Coelho Micropigmentação, que a gente tá sempre dando dicas extraordinárias, postando procedimentos lindos e maravilhosos e passando para vocês tudo bem certinho de como a gente costuma preparar, atender e organizar os nossos procedimentos por aqui. Antes de tudo, antes de aprender qualquer outra coisa sobre sobrancelhas, o ideal é que você saiba que na estrutura da sobrancelha existem 3 pontos que nós devemos levar em consideração a todo momento, seja para fazer um design, seja para fazer uma simulação, seja para fazer a própria micropigmentação, seja para aplicar uma rena, uma coloração, qualquer tipo de trabalho de serviço que você for fazer na sobrancelha, você tem que saber que existem 3 pontos que são os principais e são essenciais essa descoberta em toda e qualquer sobrancelha antes que você possa iniciar o trabalho. Isso envolve um pouco de visagismo, né? Que é uma outra conversa que já tem um vídeo aqui no nosso canal, procura aí que você vai ver o nosso vídeo sobre visagismo e você vai entender um pouco mais como é que funciona essa técnica. Mas agora vamos lá. Os 3 pontos que você tem que saber são ponto central, esse pontinho aqui, que fica mirando bem no meio do zóio, o ponto alto, que é onde a curvinha da sobrancelha acontece, é onde o arco está centralizado, né? E o final da cauda. O que é ideal você saber? Você não pode tirar muito peso nessa região para afastar demais as sobrancelhas, a não ser que a sobrancelha tenha bastante pelinho, só assim, bem no meio mesmo, quase colando elas. Então você tira aquele do meio e você vai estar sempre parando, sentando a sua cliente bem de frente a você e observando se ainda está equilibrada a retirada daqueles pelos naquela região, tá? O ponto alto, você não deve tirar pela parte superior. Eu não vou nem falar em excesso, eu já vou falar não tira de jeito nenhum, tá? Porque é ali onde se concentra a altura da sobrancelha. Quando você tira pela parte superior, você derruba a sobrancelha, né? Quando você entra demais no ponto alto, na tentativa de arquear, você vai provocar uma falha aqui, que você vai ter que você vai tentar provavelmente corrigir tirando pelos dessa região e você vai afinar demais e levantar demais a sobrancelha da sua cliente, e também você vai ser obrigado a tirar uma linha de pelo na cauda na tentativa de levantar e equilibrar também com a entrada, e você vai acabar diminuindo demais a cauda dessa cliente. Então o ideal é o seguinte, quando você quiser arquear num design, você vai fazer o seguinte: você faz um corte no ponto central pela parte superior e você tira um pelinho só na entradinha aqui pela parte inferior do ponto alto. Vai criar linhas retas, tirando todos os pelinhos daqui para aqui que sobraram fora da linha e daqui para aqui do mesmo jeito. E depois você vai fazer a conexão com o final da cauda, fazendo o possível para não tirar nada da extensão dessa cauda. Porque no design você não vai poder fazer o que você quiser com a cauda. Na micropigmentação também não, mas você já tem um pouco mais de liberdade. No caso de você fazer uma simulação para uma micropigmentação, quando você quer levantar e até mesmo muitas vezes equilibrar um arco que é exagerado no rosto da sua cliente, você vai fazer o seguinte:
você pode cortar 1 milímetro por cima, né? Mas você vai acrescentar 1 milímetro na região inferior da parte central. Quase todas as sobrancelhas, eu tenho mais de 5.000 procedimentos catalogados e eu lembro de 3 ou 4 sobrancelhas que tinha essa região bem completa. Quase de pelo, né? Quase todas elas têm essa farinha aqui, ó. Ela tem pelo por cima para representar que a sobrancelha vem até uma região mais interna, mas pela região inferior ela não tem pelo. Então o ideal é que quando você quer arquear um pouco mais, você vai acrescentar 1 milímetro no ponto central, pela região inferior, e você vai acrescentar 1 milímetro no ponto alto, pela parte superior do arco. A partir daí, você vai criar linhas retas de um ponto ao outro e de um ponto ao outro. Você vai criar uma linha reta da parte central até o ponto alto pela região inferior, e você vai criar outra linha reta do ponto central até o ponto alto pela parte superior. Em seguida, você vai fazer essa mesma conexão com a cauda. Como é que deve ser a estrutura de uma sobrancelha? A estrutura da sobrancelha, o ideal é que ela seja o seguinte: ela tem que ter 2 movimentos, um de subida e um de descida. O movimento de subida sempre vai ser maior do que o de descida, mas ele não pode ser desproporcional, tá? Não existem medidas exatas, cada rosto necessita de uma medida, mas tem que ser proporcional, gente. Você tem que ter feeling, você tem que ter delicadeza, leveza para você ter essa percepção, né? 2 movimentos, um de subida, um de descida. O de subida é sempre maior do que o de descida, tá? Eles têm que ter coerência, a linha inferior tem que acompanhar fielmente a linha superior, tá? O que é que tem que ter mais? Ela tem que começar levemente mais grossa e ela vem afilando aleatoriamente até terminar num único pelo ou num único traço. A sobrancelha, o ideal de parecer que ela tem um aspecto natural é que ela tenha essa aparência. Ela não pode vir toda de uma grossura só, chegar aqui, ela afina e vai terminar com uma cauda bem fininha, bem pequenininha, parecendo sobrancelha de chinês, japonês. Afinal de contas, nem todo mundo vai ficar bem com isso, né? Então procure seguir essa estrutura na sua sobrancelha. Uma dica muito importante é o seguinte: quanto mais reta as suas linhas forem, mais sofisticada, mais leve, melhor vai ser a aparência e o acabamento das suas sobrancelhas. Quanto mais essas linhas forem bem retinhas, sem deixar muito que nada, que aquela pode ser levemente arredondada, mas o movimento de subida e o movimento de descida, o ideal é que eles sejam o mais reto possível, um acompanhando o outro fielmente, até terminar num único pelo. Quanto mais ela for reta, quanto mais alinhado forem esses traços, melhor vai ser a aparência da sua sobrancelha. O acabamento fica melhor, a estrutura fica melhor, a aparência fica melhor, tudo fica melhor, tá? Agora uma dica extra que eu não posso deixar de dar nunca, jamais para vocês, em todos os meus vídeos eu tenho tocado nessa tecla, é o seguinte: gente, primeiro, você não precisa de tantos cursos, você não precisa de todos os conhecimentos que existem a respeito de micropigmentação, desde que ela foi criada até hoje, que está todo mundo dizendo que inventou uma técnica nova. Até porque é tudo mais do mesmo. Eu garanto a você, gente, faz 12 anos que eu trabalho com isso. Por pelo menos 4 desses 12 anos eu fui autodidata, nunca precisei fazer outro curso. Já participei de diversos cursos, investi uma fortuna em estudo e conhecimento, investi muito tempo da minha vida, ainda invisto, eu acompanho tudo, não significa que eu não acompanho, mas eu acompanho o máximo possível do que eu posso, em conhecimento, em termos de inovação, principalmente em equipamento. Mas eu posso garantir a vocês que a micropigmentação, ela se resume basicamente a 2 técnicas: ou ela é traçado linear ou ela é esfumaçada. Ela não vai ter outro, pode ser ponteiro, pode ser espiral. No final, a regra é uma só, o intuito é um só. Um é para dificultar o outro, um é para complementar o outro, mas a ideia, ela vai no final terminar ou num traçado ou num pintado, como se diz na história, né? Um esfumaçado. E uma coisa que complementa isso, e é muito bom vocês saberem, é que
toda a delicadeza, toda a leveza, toda a boa aparência, toda a boa estrutura, boa cor, bom implante, evitar retoques excessivos, diminuindo esse número de retoque para vocês. Tudo que maltrata o seu procedimento de micropigmentação e faz ele não dar certo está relacionado à profundidade que você vai fazer o seu implante na pele e ao número de vezes que você passa o seu equipamento ali na pele. O organismo tem vontade própria, nem é a minha nem é a sua. Então a única maneira de você fazer com que ele tenha aceitação de tudo que você entrega para ele na micropigmentação é tentando burlar as defesas do organismo. E como é que você faz isso? Implantando o pigmento na camada ideal. Tá, mas como é que eu sei a camada ideal? Cara, você vai ter que ter feeling, você vai ter que ter sensibilidade para isso. A camada ideal você só vai descobrir treinando. Pega aquele conteúdo básico de conhecimento que você tem, o que você tem adquirido, ou que está adquirindo hoje. Estude ele por pelo menos um ano. Faça o possível para você fazer um treinamento de apenas 10 minutos, todos os dias. O que é 10 minutos em 24 horas do seu dia para você fazer um treinamento para melhorar a sua própria vida, né? Faz esse desafio a você mesmo, implementa essa metodologia, treina isso por pelo menos um ano, faz a comparação, teu primeiro treino com o 30º treino, o 30º com o 70º e assim sucessivamente. Pega teu primeiro treino e no final de um ano tu compara com o 12º mês para tu ver o tamanho da tua evolução. Quando você treina, você melhora coordenação motora, você melhora precisão, você melhora a sua respiração, você melhora a sua concentração, você melhora o seu feeling, a sua delicadeza, a sua leveza. E na hora de você entregar isso para a sua cliente, isso vai se refletir numa qualidade maior do trabalho. Então, a minha dica para você principal é que treine. Só o treino vai lhe levar a uma condição que realmente daqui a pouco vai te transformar numa profissional verdadeiramente desejada por toda cliente. Não é o próximo curso, mais um curso, a técnica avançada não sei quem, o dermógrafo ou o tebode de ouro de não sei aonde. O que vai te fazer ser excelente de verdade é treino. Então, gente, é o seguinte, torna a dizer, se você ainda não segue nosso canal, se gostou do conteúdo, curte, começa a nos seguir, é Papo de Micro com Alisson Coelho para nos ajudar a estar produzindo mais conteúdo como esse. Comenta e compartilha para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possível com esse conteúdo e para nos ajudar a estar produzindo mais conteúdo como esse para te ajudar com dicas como essa, né? No mais, olha, um forte abraço, desejo tudo de bom, um beijo do Alisson Coelho e até a próxima.